Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que a ciência venceu mais uma vez e a humanidade caminha aí para um futuro muito melhor, graças aos avanços científicos. Por quê? Conseguimos, pela primeira vez na história, fazer com que o processo de fusão nuclear acontecesse de forma efetiva. Ou seja, pela primeira vez, geramos mais energia do que consumimos nesse processo. Um feito incrível aí conseguido num laboratório nos Estados Unidos. Vamos entender essa história toda, que não é ainda, lógico, né, para gerar fusão num nível de cidades e tudo mais. Mas é um grande passo para que a gente possa agora ampliar muito as pesquisas nessa área. Vamos entender tudo isso? Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, hein? As matrículas para pós do Space Today, elas continuam abertas, agora com um pouco mais caro, né? Antes estava R$ 497 por mês, nós encerramos ontem as inscrições, bastante aluno, isso é legal pra caramba, e agora ela continua aberta, mas por R$ 597. Então eu vou deixar o link aí para você se inscrever e vir estudar com a gente. Vai ser muito legal. Aliás, uma das coisas desse vídeo aqui, eu vou colocar na pós, principalmente na pós compacta, que é sobre Machine Learning e Data Science. Então, venha estudar, que vai ser muito interessante. Eu já estou separando material e tudo para o pessoal. Já fechei algumas palestras que nós vamos ter durante o curso. Vai ser muito interessante mesmo. Eu conto com você para a gente aprender junto, na verdade, e esse que é o grande lance dessa pós-graduação. Combinado? Então vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Por décadas, né? Quem sabe por séculos, até por pelo menos um século, os físicos sabem como o processo de fusão nuclear funciona. E também sabem que ele pode ser um processo capaz de gerar energia de forma muito eficiente e de modo que possa ajudar muito o planeta Terra. Principalmente porque um dos grandes problemas que a gente tem na Terra é o problema energético. Esse talvez seja o maior problema do nosso planeta. Por isso que existem hoje pelo mundo várias e várias iniciativas, vários e vários projetos onde se tenta fazer um processo de fusão nuclear de forma eficiente. Então, nós temos aí reatores de fusão na França, na Alemanha, tem até um nome muito legal, que é o Sterlator, que a gente chama, tem o segundo Sol chinês, tem o ITER, que é um programa assim, internacional, onde vários países fazem parte do desenvolvimento, ou seja, está todo mundo num esforço aí para que a fusão nuclear seja realizada da melhor forma possível. Para quem não sabe, né, e pode estar confundindo, hoje o que se tem no mundo são usinas de fissão nuclear. Fissão nuclear usa ali o decaimento radioativo para produzir energia. É um processo que gera energia, mas é um processo que gera resíduos, que tem seus problemas, principalmente problemas de segurança e tudo mais. O processo de fusão nuclear é um processo diferente. Na verdade, é o mesmo processo que acontece dentro das estrelas. É o mesmo processo que acontece dentro do Sol. No Sol está acontecendo a fusão nuclear. Dois átomos de hidrogênio se fundem, criam um átomo de hélio e nesse processo ocorre a geração de energia. Então, olha só que legal, né? Por que não fazer isso aqui na Terra do mesmo jeito, né? Já que a gente sabe como funciona, por que que a gente não faz isso aqui no nosso planeta? Muito bem, a resposta mais simples é porque é muito complicado, tá?
é muito complicado gerar energia no processo de fusão nuclear de forma eficiente, que a gente chama. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo, para acontecer o processo de fusão nuclear, a gente gasta muita energia. E o que acontece, pelo menos até agora, era que se gastava muito mais energia do que se gerava. Então você tinha um déficit de energia. Esse déficit de energia torna o processo nada interessante para nós, né? Como que eu vou, para gerar X de energia, eu tenho que gastar, sei lá, 3x, 5x para gerar só 1x. Então, esse processo, ele tem esse problema seríssimo, tá? Seríssimo mesmo, dele ter essa grande questão do déficit de energia. Essa é a grande coisa. E é por isso, né, que a gente tem aí esses programas espalhados pelo mundo inteiro. Na verdade, existem grandes pesquisadores, grandes, né, meios de comunicação, meios científicos e tudo mais, que definem que você conseguir realizar a fusão nuclear de forma eficiente é tido atualmente como o maior desafio da humanidade. E é por isso que você tem todos esses projetos espalhados pelo mundo. Talvez hoje o grande esforço que se tenha no mundo todo seja para controlar, para conseguir fazer o processo de fusão nuclear de forma inteligente. Como que acontece o processo de fusão nuclear aqui na Terra, não nas estrelas, né? Como que a gente gera energia através disso? Existem basicamente duas maneiras, e isso é muito importante que vocês entendam, tá? Então, uma dessas maneiras se baseia no que a gente chama de confinamento magnético. Você mantém íons de elementos ali acelerando dentro de um reator por um período de tempo muito grande, de modo que em um determinado momento eles ganham muita energia, se fundem e aí geram a energia. Isso é o que se tem em grande parte dos experimentos pelo mundo, e esse tipo de reator, ele recebe um nome e ele é chamado de reator tokamak. Mas existe uma outra maneira, que é o confinamento inercial. A ideia desse confinamento inercial é o seguinte, é você conseguir fornecer uma grande quantidade de energia a um sistema de íons, onde os íons não vão ter como escapar, não vão ter por onde escapar, e a única saída deles vai ser se fundir. Então você dá muita energia de uma forma tão rápida que não tem como os íons escaparem, e esses íons acabam se fundindo e aí gerando a energia que a gente quer. E nesse segundo caso, no caso do confinamento inercial, a melhor maneira para fazer isso é através de lasers de alta energia. Na verdade, isso aí eu vou contar para vocês como que se chegou a essa conclusão. E isso tem a ver muito com o que aconteceu agora, tá? Dentre os experimentos no mundo afora aí que tentam gerar ou fazer o processo de fusão de forma eficiente por meio do confinamento inercial, está o National Ignition Facility, que é uma instituição, um laboratório ligado ao Departamento de Energia dos Estados Unidos e ligado ao governo americano e tudo mais, e é considerado o maior e mais importante laboratório nuclear do mundo. E lá eles estão há anos tentando fazer o processo de fusão via laser, que é o processo de ignição que a gente chama. Então você vai dar o start para o processo de fusão. Bem, é uma história muito interessante desse laboratório. Lá na década de 1960, olha só, um grupo de cientistas pioneiros do laboratório levantou a hipótese de que os lasers poderiam ser usados para induzir a fusão nuclear em um ambiente de laboratório. O líder de tudo isso era um físico chamado John Nichols, que mais tarde atuou como diretor do laboratório de 1988 a 1994, e essa ideia revolucionária tornou-se o que a gente conhece como fusão de confinamento inercial, dando início a mais de 60 anos de pesquisa e desenvolvimento em laser, em ótica, em diagnósticos, fabricação de alvos, que é onde o laser vai agir, modelagem computacional, simulação computacional,
experimenta o design, que chama, que é a maneira de como essas coisas vão todas acontecer. Ou seja, olha só que interessante, eu preciso fazer um parênteses aqui. Isso que a gente está falando é uma coisa que a gente chama de ciência básica, ciência pura. É o cara ali trabalhando em como o processo de fusão nuclear vai acontecer. Só que para isso, a quantidade de coisa que é gerada a partir desses estudos e que você hoje usa é algo assim que beira o infinito, tá? Então é muito importante mesmo todo esse desenvolvimento. Muito bem. Para perseguir esse conceito, o que o laboratório fez? Construiu uma série de sistemas de laser cada vez mais poderosos, levando então, à criação do National Ignition Facility, que é o maior, onde ele tem, ali dentro dele, o maior e mais energético sistema de laser do mundo. Esse NIF, que a gente chama, que é o National Ignition Facility, para quem não conhece, ele tem o tamanho de um estádio, do tamanho de um ginásio de esportes, tá? E usa poderosos feixes de laser para criar temperaturas e pressões com as dos núcleos a mesma coisa que acontece no núcleo de estrela, tá? Mesma coisa que acontece no núcleo de estrela e dentro das armas nucleares. Então, usa esse laser, cria ali uma alta pressão, uma alta temperatura, os íons não conseguem escapar, lembra do processo de confinamento inicial, e acabam se fundindo. Então, o que aconteceu? Depois de muitos estudos, anos de avanços, anos de pesquisa, o National Ignition Facility conseguiu, no dia 5 de dezembro de 2022, algo que até então só parecia possível nos filmes de ficção científica. Os 192 lasers de alta potência do laboratório foram disparados numa pequena cápsula que continha ali um alvo de deutério trítio. E esses disparos deram ao sistema 2,05 megajoules de energia. Só que, pela primeira vez, se conseguiu recuperar mais energia do que se forneceu ao sistema. E os pesquisadores conseguiram recuperar 3,15 megajoules de energia de fusão produtora dos nêutrons. Olha só que sensacional. Foi o ganho de 1,5. Aí, logicamente, que vai ter gente que vai falar, caramba, mas só 1,5 de ganho? Sim, mas isso é inédito, porque é a primeira vez na história que se consegue ter a produção eficiente de energia através do processo de fusão nuclear. Então, embora a gente esteja muito distante, de fazer com que isso crie energia para uma cidade, para um país ou para o planeta inteiro, esse é um passo importantíssimo, porque a gente viu que sim, é possível. E agora entra a parte legal de toda essa história. Só foi possível fazer isso, só foi possível fazer os lasers, a potência e gerar essa energia graças a algoritmos poderosos de machine learning que modelaram tudo isso e chegaram à melhor solução para o processo antes dele ser executado. Olha só que legal. E aí sim que os pesquisadores conseguiram fazer na prática o negócio funcionar. Isso é muito legal. Por isso que eu falei lá no começo, venha fazer a pós, tem uma pós compacta de Machine Learning e lá vou ensinar e vou mostrar para vocês o que esse pessoal fez, tá? Então, assim, lógico, de novo, estamos muito longe de gerar energia por fusão. Os pesquisadores deram entrevista hoje falando que talvez isso demore algumas décadas ainda para acontecer, mas que esse foi um grande passo inicial. E isso é muito legal, porque até então não se tinha, até então era só ficção. Até então o que a gente tinha era os tokamaks ali chegando a altíssimas temperaturas e tudo mais, mas sempre com déficit de energia. Agora não. Agora nós temos, digamos, superávit de energia, Então a gente tem energia gerada de forma eficiente, o que é realmente espetacular. Como eu disse, mais uma vez, tá? Mais uma vez é a ciência vencendo essa parada toda e impulsionando a humanidade para frente. Isso é que é demais. E não só isso, Ah, mas o cara gerou ali. O legal também é
tudo que esses caras estão produzindo, os spin-offs de tudo isso, são coisas que você já deve usar no seu dia a dia. E não vamos esquecer, né, que venha o Hélio 3. Imagina quando o Hélio 3 entrar em toda essa parada aí, a revolução que isso vai causar. Por isso que é importante demais a gente voltar para a Lua, explorar a Lua e desenvolver sempre nesse caminho. Pode ser que esse seja o início de todo o processo aí que vai ajudar esse grande problema que existe na humanidade hoje, que é o problema energético. Beleza? Pessoal, então tá aí uma grande notícia mesmo, hoje assim, espetacular. O pessoal já tinha avisado semana passada que essa semana ia ter um grande anúncio com relação à fusão nuclear. Muitos já imaginavam mesmo que seria algo de ter produzido, né, energia a mais do que aquela consumida, e está aí então todo o processo. Vou deixar todos os links aí na descrição para vocês. É muito legal, e o mais legal de tudo que estamos aqui acompanhando todo esse desenvolvimento da humanidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!